O ano virou e muita gente continua perguntando pra gente, e aí o vinho de vocês, hein? E o Putos? Como é que tá? Tá censurado ainda? Pô, o Petrus zoou vocês, né? Pois é, galera, eu resolvi fazer esse segundo vídeo aqui e eu trago novidades, viu? Fica até o final porque a coisa está polêmica. Esse vídeo aqui deu um trabalho imenso pra fazer, eu fiquei mais de 20 horas trabalhando nele, eu detalhei então bastante e dividi o vídeo em 10 partes para poder facilitar o seu entendimento. A primeira parte eu vou dar uma espécie de resumo aqui para quem tiver desavisado. Então, para quem não sabe o que eu tô falando, procura lá no YouTube um vídeo meu chamado Vinho de 60 mil oprimindo um de 60 reais. É um vídeo baseado nessa matéria aqui que o UOL publicou no final do ano passado. Justiça proíbe comercialização de vinho de Danilo Gentili, imitação. Naquele vídeo eu expliquei tudo em detalhes, tá? O vídeo também tá no meu perfil lá no Instagram. Mas resumidamente é o seguinte, Danilo Gentili, Diogo Portugal e eu, a gente criou um vinho chamado Putos, com parceria de duas importadoras brasileiras, a Porto a Porto e a Casa Flora. O Putos é um vinho, um produto português produzido lá no Alentejo com o objetivo de popularizar o vinho para que ele ficasse mais acessível para o nosso público, o público do stand-up e o público da televisão. E desmistificar um pouco essa ideia de que o vinho é uma coisa de burguês, de elite. Então, já que nós somos 3 humoristas, obviamente a gente ia fazer piada com alguma coisa e não seria nada legal se a gente fizesse piada com a bebida ou com o conteúdo da garrafa. Então a gente resolveu fazer piada com o rótulo e o resultado foi esse. Só que existe um vinho burguês chamado Petrus, que é um rótulo francês com 300 anos de idade, que ficou mais puto que o próprio Putos e resolveu processar a gente alegando que o nosso rótulo imita, desabona e satiriza a prestigiada marca de renome mundial, associando-a a uma expressão obscena. Eu detalhei o processo num vídeo que eu fiz lá anteriormente e eu mostrei a megalomania insana do Petrus em achar que o rótulo é uma cópia ou plágio do rótulo deles. Inclusive o Danilo Gentili também fez um vídeo e postou lá no Instagram dele e lá ele esmiuça bem essa parte da arte gráfica, né, e da diferença dos dois rótulos. Antes de responder essa pergunta aí, eu queria te fazer uma outra pergunta, tá? Então presta bem atenção, caro espectador deste vídeo. Me diga, qual é a bandeira da França, qual é a bandeira da Holanda e qual bandeira é a da Rússia? E nem vem com esse truque de pausar o vídeo e correndo lá no Google para pesquisar, tá? Vai pela tua memória aí. E aí, acertou? Provavelmente não. Isso dá o direito de algum dos países processar o outro porque as bandeiras são parecidas, mas não são iguais? Eu acho que o Petrus só não processou a Rússia por conta das cores da bandeira para não arrumar mais uma guerra no mundo. Mas a Holanda acho que dá para encarar uma treta, hein? Bom, já que o Petrus acusa a gente de plágio, eu não vou tratar o Petrus com o respeito que um senhor sábio de 300 anos merece. Mas sim vou tratar como uma criança mimada de 3. Segundo o Instituto Federal Santa Catarina, plágio é a cópia integral ou parcial de um texto ou de uma ideia. O plágio pode acontecer de diferentes formas, desde citações sem a menção do autor original, até a apropriação de conceitos desenvolvidos por outras pessoas e apresentadas como inéditas ou próprias. Apesar de eu ser suspeito por estar divulgando em causa própria, absolutamente não é o caso aqui. O nosso rótulo foi inteiramente desenvolvido pelo Danilo Gentili e desenhado pelo Elias Silveira. O Elias foi desenhista da revista Mad. Ele que fez esses desenhos aí que você está vendo. Ou seja, o Elias é mais um artista íntimo da comédia envolvido nesse projeto. E qual foi a inspiração do Danilo e do Elias? O Petrus? Não! Todo e qualquer vinho elitista metido a besta, o que inclui o Petrus. O nosso rótulo é tão original que eu desafio alguém aqui a achar outro rótulo que tenha o rosto de 3 humoristas, mais microfones, mais dentaduras, como você pode ver aí nos detalhes. Essas caricaturas aí que você vê, aí ó, de nós 3, foi o Elias Silveira que desenhou. Ele não se apropriou de outro desenho já existente, muito menos do desenho feito pelo artista que desenhou o rótulo Petrus. Bom, já que a gente está falando disso, vamos falar então sobre direito de imagem, né? Petrus, é impressão minha ou esse senhor que tá aí no rótulo do vinho de vocês seria São Pedro segurando uma chave? Petrus, você pagou direitos autorais por essa apropriação da imagem de São Pedro para agregar
santidade ao valor de uma bebida alcoólica de vocês, é isso? A Igreja Católica te vendeu a exploração de imagem dele, ou você é tão fodão que você mesmo foi lá e conseguiu a autorização dos direitos de imagem dele diretamente com ele? Eu pergunto porque nós três, a gente teve que ceder os direitos de imagem. E isso tinha um objetivo. Por exemplo, uma pessoa que gosta ou não de vinho, tá andando pelo supermercado, encontra a garrafa na gôndola, olha para as caricaturas e pensa: pô, eu vim naquele stage, Maurício, eu gosto do trabalho deles. Chupa pra esse vinho pra ver se eu gosto do vinho também. Ou seja, objetivo comercial, facilitar a venda pela identificação que possam ter com o nosso trabalho. Agora, qual era o objetivo do Petrus colocar uma imagem de um santo, santificar um produto comercial, ganhar dinheiro às custas da imagem de alguém que nem vivo tá? Se apropriar da imagem de um santo católico, inclusive o santo responsável pela chave que abre a porta do reino dos céus? Petrus, você quer dar a entender que vocês produziram uma bebida com o poder divino na qual quem bebe vai direto para o paraíso? Que mensagem subliminar é essa, Petrus? Explica essa semiótica de autoridade divina aí que eu não entendi. Petrus diz que a gente está imitando o rótulo deles, né? Vou até contar um segredo aqui. Petrus, você pode até colocar no seu processo, tá? É claro que a gente está imitando vocês. Na verdade, não é você exatamente, mas todos os vinhos metidos à besta, essa ideia que vocês comunicam, entendeu? Porque esse é o princípio da paródia. Como é que o carioca vai satirizar o Jô Soares se ele não colocar uma barriga, se ele não colocar um óculos, se ele não colocar um cabelo branco, uma barba branca? Como é que as pessoas vão identificar para entender que é uma sátira e rir no final? Me explica. Aliás, coitado do Jô, né? Que viveu a vida inteira satirizando e parodiando os outros, todos os costumes da sociedade, e ele não poderia estar trabalhando tranquilamente hoje em dia. E não sou eu que estou me defendendo da minha cabeça, não me defendendo os meus amigos. A lei me ampara. O artigo 47 da Lei 9.610 de 98, também conhecida como Lei de Direitos Autorais, estabelece que paráfrases e paródias são livres, desde que não sejam cópias da obra original ou desprestigiem a mesma. Vocês podem até achar que isso aqui é parecido, mas uma cópia? Sério mesmo? Cópia? Ctrl Alt Del? Não, né? A Lei 9.610 de 98 protege obras literárias, científicas e artísticas como livros, músicas, filmes, fotografias e pinturas e desenhos. Apesar dessa lei ser de 1998, o que eu acho interessante é que não fui eu que inventei, não foi o Danilo Gentili que inventou, não foi o Diogo Portugal que inventamos a paródia. Provavelmente a paródia surgiu mais ou menos em 540 a.C., com o poeta grego Hipônax de Éfeso. Não, peraí, não, esse não é o Hipônax, isso não é Hipônax, não, esse é o Bruno diferente, cadê o Hipônax de Éfeso? Ah, tá aqui, pessoal, desculpa, é que eu me confundi aqui com a edição, porque eles são muito parecidos, né? Talvez o Hipônax de Éfeso poderia até processar o Bruno diferente por copiar ele, né? Bom, mas continuando. O Hipônax de Éfeso, né? Fazia poemas satíricos que ridicularizavam temas e personagens da mitologia e da sociedade da sua época. Sorte a dele que na época era uma época que não existiam vinhos se apropriando de nome de santos para poder chancelar o produto, tentando censurar ou cancelar ou dar dor de cabeça para ele. Eu fico só imaginando o que teria sido da minha infância e da minha adolescência se eu não tivesse visto filmes como esses aqui, ó. Apertem os cintos, o piloto sumiu. Top Secret, Top Gang 1, Top Gang 2, Corra que a polícia vem aí, Corra que a polícia vem aí 2,5, Corra que a polícia vem aí 33 1/3, Máquina Quase Mortífera, os 5 filmes de Todo Mundo em Pânico e vários outros. O que teria sido de mim se eu não tivesse visto a TV pirata? Se eu não tivesse visto o Saturday Night Live? Imagina eu sem o Monty Python. O que seria das nossas vidas se não fossem filmes como esses aqui, ó? 69 Tons de Pica, Jurassic Porn, Eduardo Mãos de Rola, Penetrator, Mini Homem de Ferro e o Poderoso Bengão. Bom, você já entendeu, né, Petrus? Aliás, você já deveria ter entendido há muito tempo, porque sendo francês, você já deveria estar acostumado com sátiras, principalmente as de Molière, que eu estudei lá atrás quando eu estava me formando na escola de interpretação para conseguir ser ator. Você sabe, Petrus, não só nas artes, mas na filosofia também.
Petrus, você já ouviu falar num cara chamado Voltaire? Ele foi um filósofo conterrâneo seu que promovia inclusive pensamento crítico, usando humor e ironia para criticar a monarquia e as instituições sociais. Ele fazia parte do iluminismo, o que defendia conceitos que eu acredito muito, e especificamente um me faz identificar mais ainda, que é a liberdade de expressão. Ainda existe a revista Caras? Já ouviu falar, né? Eu não sei se existe, se está em circulação. Eu nunca mais ouvi falar, mas enfim. Agora, você já ouviu falar numa revista chamada Revista Bundas? Revista Bundas foi uma revista criada em 1999 pelo cartunista Ziraldo, que é uma espécie de sucessor lá do Pasquim nessa revista. Essa revista também fazia crítica com bom humor. Era uma clara paródia à revista Caras. A Caras processou a revista Bundas por causa disso? Não, a Caras teve bom humor e bom senso para entender a zoeira. Mas a Bundas foi processada, mas por outro motivo. A revista Caras tinha lá o castelo deles de Caras, que eles chamavam Castelo de Caras, onde eles recebiam os famosos para passar, os ricos, né, para passar a temporada. A revista Bundas publicou uma foto do castelo de Itaipava como se fosse o castelo de Bundas. Por que eles escolheram esse castelo aí? Porque quem construiu o castelo foi o Barão Smith de Vasconcelos, que teve a sua fortuna originada em fabricar papel higiênico. E a piada foi, a revista Bundas chamou o Barão de Itaipava de Barão de Merda. Aí as herdeiras dele não gostaram. Elas não entenderam como piada e entraram com um processo, com uma ação contra a revista Bundas por considerar a piada ofensiva, irônica e depreciativa. Conclusão, o caso foi parar no STJ e a sentença foi: o pedido foi julgado improcedente ao argumento. Inadmissível impedir a ironia, a piada, a galhofa, o ânimos jocandi próprio da criação artística com o intuito apenas de fazer rir e não denegrir, desmoralizar, desacreditar ou conspurcar a imagem de quem quer que seja. A matéria publicada não causa lesão à alma ou dano material ao castelo mencionado ou seus donos. Bom, vamos falar de outro caso agora então. Vocês já ouviram falar na Falha de São Paulo? A Falha de São Paulo foi, né, um site humorístico que satirizava, obviamente, a cobertura jornalística da Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo não gostou, foi lá e tascou um processo alegando que o site de humor violava a marca por usar tipologia semelhante, o que poderia confundir os leitores deles. Conclusão, a Folha de São Paulo perdeu o processo no STJ por 4-1, com este parecer do ministro Luiz Felipe Salomão, vice-presidente do STJ na época. Embora decisões judiciais devam levar em conta o grau de informação, inteligência e perspicácia do homem médio, não é difícil concluir pelo elevado grau de discernimento e intelecção que um leitor de jornal possui. Que é exatamente o nosso caso aqui. O Petrus está acusando a gente de copiar o rótulo deles, com o intuito de confundir os consumidores deles. E não é cópia. Cópia seria pegar o rótulo do Petrus e colar nas nossas garrafas. Simples assim. No nosso caso, sendo o Petrus um vinho de 300 anos, ele tinha dois caminhos. Ou se comportar como um ancião experiente, carrega o bastão da sabedoria e levar isso numa boa, nem da bola. Ou ser um velho arbitrário agindo que nem criança mimada, querendo dar com esse bastão do egocentrismo no âmago da liberdade de expressão de 3 artistas humoristas de um país subdesenvolvido. Além de velho agindo como uma criança mimada, você é tão narcisista que o próprio Narciso diria: carai, você se acha, hein? E nem sou eu que estou dizendo, tá? Foi feito um laudo de 13 páginas incluído na defesa sobre você, Petrus. Pretender que o vinho Putos venha a gerar confusão ou associação indevida pelo seu consumidor público-alvo não é minimamente plausível e denota transtorno de personalidade narcisista. Sabe por quê, Petrus? Porque a paródia nem foi com você diretamente. Mas tá, vamos supor que tivesse sido. Vamos supor que fosse. Sério mesmo que com essa idade aí você ficou com a pele tão fina que não aguenta uma sátira, uma piadoca, uma paródia? Por isso que eu digo que você tá agindo como um verdadeiro puto. Lembrando que puto em Portugal é garoto, tá bom? Você é tão narcisista que você também processou um outro vinho francês chamado Petrus Lambertini, só porque tem Petrus no nome. Se esse narcisismo evoluir, em breve você vai processar todo mundo que chama Pedro. Eu tava pesquisando aqui, né, que eu não conhecia esse Petrus Lambertini para saber qual o valor dele. Não chega a R$300. Outra desproporcionalidade. E sabe o que mais ainda? O Petrus perdeu o processo na corte criminal na França. O Petrus não aceitou a derrota, então eles estão tentando processar na corte civil. É uma mania de grandeza isso, né? É inacreditável que você queira tanto censurar um vinho que custa R$300.
pedindo 1.200.000 euros no processo, o que dá 7.200.000 reais. Isso mostra como você tem o prazer de oprimir quem é menor que você, tendo em vista que você está fazendo a mesma coisa com a gente, com o nosso vinho, com putos, forçando tanto a barra no argumento de que nós estamos praticando o proveito econômico parasitário. Parece só apenas intolerância, arbitrariedade e megalomania da sua parte. Sendo você francês, você teria o dever de saber o que significa o humor e a sátira, sendo que há alguns anos vocês sofreram no episódio do Charlie Hebdo. Lembra disso? E as consequências que aconteceram de calar humoristas. Petrus, a gente está vivendo aqui um problema no Brasil, sabia? Acerca da interpretação do que é humor. É compreensível, já que o Brasil é conhecido pela chanchada, pelo besterol, pelo humor pastelão. Já o humor na França é frequentemente visto como inteligente e sofisticado. É inacreditável que você seja tão infantil a ponto de confundir uma paródia com plágio. É absurdo para mim que alguém tão poderoso como Petrus, cuja garrafa pode chegar a 60.000 reais, queira sufocar um produto que é vendido por 60 reais. Isso é crise de terceira idade? O que é isso aí? E já que eu tô falando em valores, Petrus alega no processo que nós estamos vampirizando a clientela deles. E por isso eles estão pedindo valor no processo, sabe de quanto? 50.000 reais pelos danos. De novo, não sou eu que tô falando, tá lá no processo. O professor Guilherme Correia, especialista em processo civil e direito empresarial, fez um vídeo espetacular analisando todo o processo e reparou nisso, dá uma olhada. Aí eles pedem o quê? Uma liminar para cessar a importação, distribuição, comercialização, sob uma pena de multa de 20.000 reais por dia, e o juiz deferiu isso, deu a liminar, o tribunal depois confirmou, tá? E condenação em danos morais no importe de 50.000 reais, desculpem, e mais condenação em danos materiais a serem apurados em fase de liquidação de sentença, que é o tal do lucro de cessante, que aí lá no futuro eles provariam o prejuízo que eles tiveram. E aqui o professor de processo civil não pode deixar de dar um pitaco. Tem o valor da causa errado aqui, né, gente? O valor da causa de 100.000 reais tá errado, porque o valor da causa é o valor do que você está pedindo. Eles não estão pedindo 100.000 reais, estão pedindo 50.000 reais mais a paralisação da comercialização. Então, nesse caso, o valor seria 50.000 reais, o valor da causa, já que eles não têm um valor de dano material atribuído nesse momento, aqui eles deixam para o momento futuro. Então, só um pitaquinho aqui do professor de processo civil, há uma violação à regra aqui do valor da causa, lá do artigo 291, 292 do código, o valor da causa está errado aqui, mas isso não importa, tá? Esse erro no valor da causa não influencia diretamente na solução do caso. Beleza, então foi isso que eles quiseram. Aqui eu achei engraçado que eles pedem uma violação de dano moral de 50.000 reais. Gente, estranho, né? Vejam, um vinho tão renomado desse, que a garrafa custa 50.000 reais, a imagem deles foi tão manchada, que só 50.000 reais basta. Me parece. Vejam, se realmente você, dona do Petrus, acredita que esse vinho manchou a tua imagem, você ia pedir só 50.000 de indenização? O valor de uma garrafinha, pô, você tá valendo muito pouco, hein? É completamente ridículo, arbitrário e desproporcional. Eu não consigo pensar em outra palavra, senão censura. Ou uma atualização contemporânea do conceito que a gente tem de censura. E já que eu tô falando com um velho que age que nem uma criança, eu vou colocar então aqui a definição de censura também, tá bom? Análise feita por censor de trabalhos artísticos, informativos, etc. Com base em critérios morais ou políticos para julgar a conveniência de sua liberdade e exibição pública, publicação ou divulgação. Lembra no início do vídeo que eu disse que eu ia trazer novidades? Chegou a hora. Você sabia que o vinho Petrus está classificado aqui no Brasil de forma equivocada? Mas antes eu preciso te contextualizar para que você entenda, para que você me acompanhe, né? Existe um sistema chamado Classificação Internacional de Nice, que serve para o registro de marcas. Esse sistema é de 1957 e chama assim porque foi estabelecido durante a Conferência Diplomática de Nice, lá na França. Olha a França aí de novo. Essa classificação divide produtos e serviços em 45 classes, de 1 a 34 para produtos e de 35 a 45 para serviços. Isso serve para facilitar o processo de registro de marcas, garantindo que as marcas semelhantes não sejam registradas na mesma classe. Entendido? E o que isso tem a ver? Sendo o Petrus um vinho,
Ele deveria estar registrado na classe 33, definido como bebidas alcoólicas, cervejas, destilados, bebidas mistas e, claro, vinhos. Eu disse deveria porque o Petrus não está registrado na classe 33, mas sim na classe 35, que engloba bebidas, xaropes e sucos concentrados. Ou seja, presta bem atenção, bebidas não alcoólicas. O Putos é um vinho oficializado, registrado, reconhecido oficialmente e pagador de impostos há 3 anos, como bebida alcoólica. Como é que um vinho pode oferecer concorrência desleal a um xarope? Que xaropada, hein, Petrus? Outra coisa que me suscita dúvida aqui. Por que raios o Petrus, internacionalmente conhecido como vinho há 300 anos, foi registrado como uma bebida não alcoólica no Brasil? O que aconteceu, Petrus? Foi um estagiário cabaço que fez o registro? Alguém sacaneou vocês? Ou será que foi de propósito, já que as bebidas alcoólicas pagam mais impostos do que água, por exemplo? Agora, uma informação que a nossa defesa achou aqui. Apesar do produto ser registrado aqui no Brasil, vocês sabiam que não existe registro oficial da empresa operando aqui no país? Uma única loja ou representante da marca, nenhum. O Petrus não explora a marca no mercado brasileiro, não tem uma única garrafa registrada na alfândega. Se você entra no site deles, tá lá em inglês e em francês, não dá nem para comprar por lá. Mesmo assim, existem várias garrafas sendo vendidas aqui na internet e nas adegas. Isso me gera algumas dúvidas e eu quero fazer essas perguntas. O Brasil não é um mercado interessante para vocês, Petrus? Se o Brasil não é um mercado interessante para o Petrus, que nem está classificado como bebida alcoólica, como é que você ousa argumentar que o Putos está manifestando concorrência desleal? Se existem garrafas de vocês sendo vendidas aqui no Brasil, mesmo vocês não estando oficialmente aqui, vocês estão operando ilegalmente aqui no Brasil? Se não são vocês que estão operando ilegalmente aqui, tem gente contrabandeando o seu produto? Todas as garrafas que estão sendo vendidas aqui são clandestinas, produto de contrabando e não estão pagando impostos? Se todas as garrafas são contrabandeadas, existe sonegação fiscal? Se existe sonegação fiscal, existe crime contra o fisco? Se não há registro do vinho de vocês aqui e o código não é de bebida alcoólica, pode ser que tenha xarope nas garrafas de Petrus? Se tiver xarope lá dentro nas garrafas, configura propaganda enganosa? Se tiver xarope lá dentro, não seria melhor vender seu produto em farmácias e drogarias? Já que eu sou leigo, me explica como as suas garrafas entram no país. Como você comercializa seu produto por aqui? Eu vou adorar saber. As importadoras do vinho Putos, que são a Porto a Porto e a Casa Flora, têm 26 e 55 anos respectivamente. São empresas que pagam os impostos para continuar atuando no território nacional. Elas ajudam o país a crescer. Seria o Putos que vampiriza o Tesouro Nacional? Vocês não acham irônico e sintomático que 3 humoristas satirizando a elite dos vinhos seja processado por um vinho de elite? Se nós estamos praticando proveito econômico parasitário com o Petrus, que só tem vinho tinto, por que tirar de circulação os vinhos branco e rosé também? Os clientes do Petrus não sabem que eles só fabricam xarope tinto? Se você não lucra oficialmente no país, por que raios você está usando a máquina pública dizendo que nós estamos atrapalhando os seus negócios e lucros? Eu preciso dessas respostas porque eu não sei se vocês conseguiram enxergar a quantidade de injustiças nesse processo aqui. Mas não acabou, tem mais. Sendo bem honesto, bem sincero, bem claro aqui, quem se prejudica com a interpretação e a decisão da justiça não somos nós 3, não é o Danilo, não é o Diogo, não sou eu. É óbvio que a gente deixa de ganhar dinheiro, mas isso não quer dizer que a gente tenha prejuízo com isso. Mas sabe quem afeta, quem tem prejuízo? As importadoras. A Casa Flora e a Porto a Porto, elas foram multadas, intimadas a parar a comercialização dos nossos 3 vinhos, tinto, branco e rosé. Vocês têm noção do prejuízo disso? Vocês conseguem imaginar a quantidade de gente que parou de trabalhar por conta disso, que foram impactadas por conta desse processo? E eu quero enfatizar aqui que eu não estou criticando a justiça brasileira, até porque isso não favorece em nada a nossa democracia, principalmente nesse momento que a gente está vivendo. Mas eu preciso ter a liberdade de questionar a justiça aqui,
nesse caso, como foi questionado no caso da revista Bundas e da Folha de São Paulo. Uma das decisões da justiça foi a de parar a comercialização das importadoras. E como é que funciona isso? Se você é uma adega e você compra 1000 garrafas das importadoras, você tem 1000 garrafas para vender, independente da decisão judicial, certo? Ou seja, se as importadoras venderam, né, o vinho pro atacado depois da decisão, aí sim ela está desrespeitando essa determinação. E não foi isso que aconteceu. Diferente da adega, que já está lá, a distribuidora já vendeu, elas podem vender. Agora, se você entra agora na internet, você vai ver ali várias garrafas de Putos sendo vendidas. Inclusive fizeram uma piada que colocaram lá uma garrafa de Putos a 45 mil reais. Apesar de ser engraçado, dá até medo, porque o Petrus pode juntar isso no processo e dizer: Tá vendo? Agora eles estão vendendo vinhos a 45 mil reais. Tá vendo como estão roubando os nossos clientes? Mas as garrafas que estão na internet não são das importadoras, mas de pessoas ou de empresas que vendem no varejo que já tinham comprado antes da determinação, entende? Mesmo assim, a justiça multou as duas importadoras, alegando que elas estavam desrespeitando a decisão e elas não fizeram isso. Mais uma injustiça. Outro desdobramento foi que a justiça determinou que mais de 50 mil garrafas fossem destruídas. Mas se o problema era o rótulo, por que destruir as garrafas e o conteúdo interno delas? Não te parece injusto e desproporcional isso? Eu me lembrei lá do episódio da queima de livros na praça pública da Alemanha, lembra? Em 1983? Entenda, eu não estou comparando o nosso caso ao nazismo, mas sim a censura descomedida. Eu tô tentando, mas eu não consigo pensar em outra palavra que não seja censura. Tudo bem, talvez eu esteja exagerando, tá? Mas os livros são relacionados a artistas e pensadores. Apesar de se tratar de bebidas alcoólicas, elas são criação de artistas que usam artifícios para ironizar a sociedade. Talvez eu esteja forçando um pouco a barra, né? Exagerando um pouco, dizer que humorista é artista. Comediante nem é gente, se você for pensar bem. Me parece mais uma arbitrariedade contra 3 humoristas, artistas querendo exercer sua função, expandindo os negócios no livre comércio. Outra vez, eu não consigo imaginar outra expressão que não seja censura. Ainda bem que a defesa do escritório do Dr. Ricardo Sayegh entrou com um agravo, seguido de um recurso especial e depois de um recurso extraordinário que conseguiu a suspensão para que as garrafas não fossem destruídas. Feito que é raro no mundo jurídico. Nesse exato momento, existem mais de 50 mil garrafas paradas em contêineres se aproximando da data de validade, só aguardando a decisão da justiça, que a justiça seja feita. A parte que me deixa feliz nessa história toda aqui é que o Supremo Tribunal pediu explicação sobre a decisão feita pelo Tribunal de São Paulo. Sabe o que isso quer dizer? Que até o Supremo ficou preocupado com a censura que rolou aqui embaixo. Bom, para concluir, eu queria dizer que eu fiquei 7 anos no CQC, eu me destaquei lá como repórter, como apresentador do programa e sobretudo por conta dos 4 anos de Proteste Já, que era um quadro de denúncia, né, que eu adorava fazer, porque eu realmente acredito no poder da justiça. Se não acreditar na justiça, ferrou, né? O Felipe Andreoli, uma vez ele falou pra mim, eu gosto de ver você no Proteste Já porque parece que você toma a coisa pra si, você toma o problema dos outros pra si, parece que se torna pessoal. Então, sim, ele tinha razão. Eu tomava pra mim porque eu odeio injustiça. O meu pai é advogado e é um cara honrado que me ensinou as minhas melhores qualidades e entre elas a justiça. Então eu tenho paixão por lutar, por isso que eu me indigno tanto com essa história. É como se fosse mais um Proteste Já, só que dessa vez eu tô completamente, realmente, diretamente envolvido. Na primeira instância a gente perdeu por 2-1. E esse voto divergente aí concorda comigo, com o Danilo, com o Diogo, com as importadoras e com a nossa defesa. O judiciário voltou ativo agora nessa semana. Já que foi para a segunda instância, eu espero então e apelo para que o Supremo seja célere, humano e justo e me façam continuar acreditando na democracia e na justiça. Nos ajudem nisso porque é um caso realmente absurdo e arbitrário por parte de uma empresa estrangeira que pouco se importa com o nosso mercado. Seria um péssimo precedente de ter um produto estrangeiro que nem sequer explora o nosso mercado interno, que não gera emprego e nem paga impostos, vencendo um processo de 2 empresas idôneas, parceiras de 3 artistas brasileiros de sucesso. Artistas não, né? Comicozinhos apenas. Eu queria agradecer então aqui ao Rodrigo Sayegh, que me passou todas as informações aqui, me ajudou a fazer esse roteiro aqui desse vídeo e que me deu a maior atenção, diferente da imprensa, que deu mais atenção para o produto estrangeiro do que para um produto nacional quando eles soltaram a matéria lá no ano passado. Eu faço esse apelo aqui porque
Como diria o filósofo iluminista francês John Locke, a justiça é uma vontade constante e perpétua de conceder a cada um o que lhe pertence. Assim como eu compartilho e acredito do pensamento de outro filósofo iluminista francês que enfatiza a importância da participação ativa dos cidadãos em uma democracia. Montesquieu diz: a injustiça que se faz a um é uma ameaça que se faz a todos. Então me ajuda aí no compartilhamento para chegar longe esse meu pedido e comenta para eu saber a sua opinião, saber se eu tô certo, se eu tô errado, enfim. Um vídeo tão longo, tão detalhado, tão rico em contraditoriedade. Contraditoriedade? É isso mesmo? Contradição? Enfim, não sei falar essa palavra agora. Mas com todas essas contradições do Petrus, eu me indignei e fiz o vídeo e eu quero saber se você compartilha da minha opinião, tá bom? Obrigado por quem acompanhou até aqui, porque eu sei que o vídeo ficou longo. Até mais.